Salve, Santa Rainha. Olá, Júlio. Olá a todos. Saudação a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui, né? Eu falava com o Júlio que é quase impossível dizer não quando me chamam para falar de Nossa Senhora. E aqui estou. É, o Espírito Santo iluminou Júlio e o pessoal que esteve intercedendo aí, o pessoal do Núcleo, para que eu pudesse partilhar um pouquinho com vocês sobre a mensagem de Fátima, né? Não sou especialista, apesar de gostar e me interessar muito pelo assunto, mas eu sou como vocês, só interessada mesmo. Talvez até tenha aqui alguém que seja muito mais entendido do assunto do que eu, e é por isso que eu queria deixar esse momento aqui bem aberto, como se fosse uma conversa mesmo entre amigos, foi o que eu pensei, e que vocês possam colocar, me corrigir, pontuar, e espero que a gente possa debater alguns pontos interessantes, importantes dessa mensagem de Fátima, que é uma aparição, realmente manifestação da misericórdia para a humanidade, e que até hoje é tão atual, né, nos nossos dias, especialmente no momento que a gente vive hoje, né? Um momento de pandemia, um momento de dificuldade, e eu queria partilhar com vocês alguns pontos dessa mensagem, né? O tema, como o Gilles apresentou, é a Igreja e o Mundo depois de Fátima. Então, do tema, vocês podem de logo tirar, né, que a aparição de Fátima, a revelação de Fátima, foi uma revelação que ela superou as outras, né? Por causa da repercussão que teve. E a gente poderia assim, indagar por que as aparições de Fátima elas tiveram tanta repercussão, porque Nossa Senhora já tinha aparecido muitas e muitas outras vezes, com aparições igualmente reconhecidas pela Igreja, né? Interessante pontuar que para que uma aparição ela seja reconhecida pela Igreja, como a gente fala, é algo muito mais local do que do Vaticano, né? Talvez a gente tenha a impressão que é o Vaticano que elege as aparições que são consideradas é, reconhecidas, mas para a gente ter noção, né, só por causa da beleza da nossa igreja, do corpo místico que é a nossa igreja, isso é uma atividade, essa atribuição é muito mais local, é de um bispo local que considera como sendo ou não reconhecido pela igreja. Então, se o bispo de determinada localidade considerar como aquela revelação privada, que a gente chama, a gente vai já chegar nesse ponto sobre o que é essa revelação privada, particular, se ele considerar como sendo coerente, especialmente a mensagem evangélica, aí sim nós temos então reconhecimento da igreja. Então, por que, né, Fátima mexeu com o mundo e ainda mexe com o mundo, com a espiritualidade, com a nossa vida de fé? Eu gostaria muito de começar com vocês com uma mensagem, na verdade, com uma entrevista que a irmã Lúcia concedeu ao Fuentes, que era um dos postuladores da causa de beatificação de Santa Jacinta e São Francisco. Ela, numa conversa com ele, né, depois ele publicou, e tudo, essa conversa ainda em 1957. Para quem não sabe, a irmã Lúcia, depois de 60, ela acabou se enclausurando de verdade por orientação, na verdade, por obediência mesmo a ordens do próprio Vaticano. Então, ela ficou reclusa, escondida, de 1960 até mais ou menos os anos 2000, sem falar nada. Mas antes disso, né, poucos anos antes disso, em 1957, ela acabou revelando, concedendo aí
essa entrevista a Fuentes, essa conversa com Fuentes, e ela começava dizendo assim, depois eu posso passar para vocês, isso é um artigo que está no site do Padre Paulo Ricardo, que é Nossos Tempos São os Últimos, né? Esse artigo é muito interessante, vale a pena todo mundo ler. Se você já puder ir abrindo aí, me acompanhar, fique à vontade. Então, nossos tempos são os últimos, a irmã Lúcia responde, é de fevereiro de 2018. E ela começa falando assim: Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons, porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus, porque não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos nossos pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Então vejam que a irmã Lúcia, né, fala que em 1957, apesar de Fátima ter tido tanta repercussão, em 1930 já foi reconhecida aí pelo bispo local, então reconhecida pela igreja, a aparição de Fátima, muito coerente com o evangelho, muito coerente, totalmente, né? Porque se tivesse alguma partezinha que fosse contrária, algo que se contradissesse, já não era considerado aí como essa revelação reconhecida pela igreja. Em 1930 já reconhecida, mas em 1957 a irmã Lúcia falando aí que Nossa Senhora estava muito triste porque as pessoas não estavam fazendo caso da sua mensagem, né? E a gente, antes de adentrar, né, no que a mensagem do Fátima traz para nós, especialmente pontuando aí a igreja e o mundo, né, como o tema traz, é importante a gente lembrar do que sejam essas revelações particulares, essas revelações privadas, né? É do próprio catecismo da nossa igreja que a gente vai entender o que sejam essas revelações. É preciso que todo mundo saiba que tudo que tinha de ser revelado já foi revelado com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No seu sacrifício. É muito lindo a gente pensar que o Filho entregou tudo, tudo, tudo nas mãos dos homens. Né? Entregou tudo ao Pai. Deu tudo, tudo de si. Então não há mais nada a ser revelado. E quanto a verdades evangélicas, né? Quando o último apóstolo, que foi São João, faleceu, pronto, ali já estava completo. Né? Então, o evangelho está completo. A revelação, que a gente chama revelação divina, o que é dogma de fé, o que é incontestável, já está revelado. Deus falou conosco. Então, nessa revelação de fé, né, tudo já está devidamente manifesto. Não há mais nada depois da morte do último apóstolo a ser revelado. Essas revelações que a gente chama de revelações privadas, elas são maneiras de nosso Senhor se comunicar conosco por sua infinita misericórdia mesmo, para que a gente atente para aquela verdade revelada, né? A verdade revelada em nosso Senhor Jesus Cristo e nos seus apóstolos, né? No início da igreja. Então, é preciso que a gente faça essa distinção. Então, aquilo que é dogma de fé, aquilo que foi revelado, que constitui a nossa fé objetiva, você, como católico cristão, você não pode duvidar de jeito nenhum. Você é obrigado, sim, é um dever seu, é sua fé objetiva. Você não pode tirar uma parte que você considera eu concordo com a igreja nesse ponto e nesse outro ponto, não, não. Faz parte da nossa fé objetiva de verdade. Então, essas revelações nós não podemos deixar de acreditar, certo? Quanto às revelações
particulares, privadas, essas revelações, elas não são como as primeiras, elas são revelações humanas, né? Elas passam ali por um instrumento humano, né? É Deus, sim, que se comunica, e aí a igreja vai fazer com toda a sua prudência, né? Muito prudente que ela vai fazer uma análise, uma investigação, e ela vai ver se de fato ali aquela revelação, ela é ou não legítima, sobrenatural, e se ela reconhecer como sobrenatural e totalmente coerente com o evangelho, pronto, tudo ok. Mas você não é obrigado a acreditar nessa revelação. Então, se você disser, Michelle, eu não acredito, Michelle não, né? Quem sou eu? Mas, enfim, se eu disser aí para as pessoas que não acreditam na revelação de La Salette, por exemplo, né? Foi um momento que foi antes da revelação da mensagem de Fátima, do que aconteceu em Fátima. Ou mesmo Lourdes, né, também foi antes. Teve também a Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Se você disser que você não acredita, você não está pecando, né? Mas se você é um cristão que deseja aumentar o seu amor por Deus, a sua fé mesmo, né? A fé na revelação divina mesmo. É muito, muito importante que você dê atenção a essas revelações, né? Elas nos movem a voltar para o Evangelho, voltar para a verdade revelada, que é nosso Senhor mesmo. Se não for assim, não é de Deus, não tenha dúvida. Não tenho a menor dúvida. Então, a gente já conseguiu aí distinguir o que seriam as revelações privadas e as revelações que são dogmas de fé. E aí a gente continua falando dessa importância de Fátima para nós, né? Por que, então? A gente poderia pensar que, primeiro, o contexto em que se deram as aparições, né? Em meio à Primeira Guerra Mundial, imagine, o mundo estava sofrendo os horrores de uma guerra, né? Uma Primeira Guerra que ainda não teve tanta abrangência quanto a Segunda, né? Mas que era nação contra nação, povo contra povo, e as pessoas morrendo, e as pessoas com medo de ir para a guerra, com medo dos males que a guerra sempre traz. Seja para aqueles que nem vão para a guerra, né, como a fome, a carestia nos alimentos, a escassez, como as próprias pessoas, os soldados que acabam perdendo suas vidas, enfim, os males de uma guerra, nós conhecemos, né, nós sabemos pela história. E também ali, né, importa a gente lembrar o que acontecia na Rússia também, Revolução Bolchevique, e todo aquele contexto tumultuado, né, todo contencioso, toda a dificuldade em que o mundo se encontrava. E Nossa Senhora, né, como realmente manifestando essa misericórdia de Deus, veio trazer sim uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de conversão para aquele povo. Uma mensagem que talvez, né, na verdade, a gente pode até falar assim, falar com toda certeza, que fazia com que as pessoas olhassem menos o material e percebessem o espiritual, que talvez estivesse sendo negligenciado, estivesse sendo esquecido, né? Talvez as pessoas estivessem somente preocupadas com a morte física, com as dificuldades materiais. E Nossa Senhora precisou vir, né? E como que para proteger a humanidade dos males que poderiam vir se ela não prestasse atenção naquela mensagem, né? Então, da mensagem de Fátima, nós podemos destacar alguns pontos muito importantes, né? Vale a pena lembrar, né, naquele ano de 1917, em 13 de maio, quando Nossa Senhora apareceu
a senhora mais brilhante que o sol. Apareceu para aqueles pastorinhos, né? E naquele momento que eles perguntaram de onde ela era, ela já disse, eu sou do céu, né? Naquele momento ali, ela já vem trazer, se alguém percebeu, prestou atenção, ela já vem trazer a essência da mensagem de Fátima, que é falar de uma realidade espiritual, né? Uma verdade que está preocupada para algo muito além do material, né? Do que se via. Então, ela disse, eu sou do céu, né? É interessante pensar que, para aquele momento, aquelas crianças tão pequenas, né? Jacinta com 7 anos, Francisco com 9, Lúcia com 10, aquelas crianças tão pequenas estavam sendo preparadas, né? Estavam sendo preparadas como? Elas estavam sendo preparadas com a oração. O anjo ensinou elas a rezar, ensinou e disse que os corações de Jesus e Maria estavam atentos às orações daquelas crianças. Elas estavam sendo preparadas com o alimento que é a Eucaristia. Elas receberam o corpo de Cristo, elas receberam, comungaram. Inclusive, quem não podia comungar, que era Jacinta e Francisco, né, ainda não tinham feito a primeira comunhão, eles receberam o sangue de Nosso Senhor, e Lúcia recebeu o corpo, né? E elas estavam sendo preparadas com os sacrifícios e as penitências, mas também com a adoração, né? Então vejam esses pontos tão importantes para a vida espiritual, para a vida de fé, para que nós cresçamos mesmo. E o quanto foi importante essa preparação até chegar no momento em que eles viram a Senhora mais brilhante que o sol lá, tão nítida como um cristal que atravessa os raios de luz que atravessam um cristal mais puro. É muito bonito ver. E naquele momento, já ali, elas perceberam que, na sua inocência, né, na sua ingenuidade, que era algo muito além eu acho que eu já estou até me repetindo demais aí, mas era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. E a mensagem, ela não dizia respeito tão somente aqui a esse mundo, mas ao mundo, ao céu, na verdade. E depois que ela fala, né, que é do céu, ali eles perguntam se eles iam para o céu também. Nossa Senhora fala que Lúcia e Jacinta iriam para o céu, e Francisco também, mas ia ter que rezar muito, rezar muito. E ali eles perguntam também sobre uma amiguinha deles, né? E essa amiguinha deles, Nossa Senhora fala que ela estaria no purgatório até o fim dos tempos. Depois a gente vai ver, mas Fátima trouxe para a igreja, para a espiritualidade atual, né? Para aqueles, né? Os que não são os teólogos modernos, porque os teólogos modernos fogem muito a isso, né? Tem muita gente aí não acreditando no inferno, a gente sabe disso, né? E como Santa Faustina falava, né? A maioria das almas que estão lá no inferno são aquelas que não acreditavam que ele existia. Mas trouxe essa realidade de inferno, purgatório e céu, né? E que é muito importante, porque realmente teólogos acreditam que Deus é tão misericordioso, é tanta misericórdia, que não pode existir um lugar como o inferno, imagine. Veja que heresia. E o padre Paulo Ricardo, né, eu estava revendo uma aula, ele fala, Nosso Senhor pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, se você for olhar. Ele falava sempre, era recorrente isso. Né? E naquela primeira aparição, Nossa Senhora já pergunta se eles querem se oferecer como vítima pela salvação dos pecadores, né? Pelos pecadores, né? E eles, com todo o vigor, eles dizem sim, né?
E junto àquele sim, a senhora não abandona. Como ela tinha prometido a Lúcia na outra aparição, na aparição de junho, como ela tinha prometido que jamais deixaria ela só, Nossa Senhora sempre esteve com os pastorinhos, né? Sempre esteve. E ela, naquele ato, quando ele se dispõe, veja bem, antes ele se dispõe a fazer a vontade de Deus, a se sacrificar, a sofrer pelos pecadores, pela salvação das almas. Nossa Senhora concede a graça, que é a graça atual, né? A graça que faz com que a graça santificante se mova ali dentro deles, né? Faz com que o desejo de santidade, o desejo de agradar cada dia mais a Deus, mova ali o coração daqueles pastorinhos, né? Que eles façam tudo para nosso Senhor e para Nossa Senhora, para desagravar aqueles corações. Então, da mensagem de Fátima, nós podemos de logo perceber que há uma necessidade, primeira, de rezar pelos pecadores, pelas almas. Na aparição de Júlio, se eu não estou enganada, Nossa Senhora fala, deixa eu ver, só confirmar, eu também estou, isso em julho, também estou acompanhando, caso vocês queiram já baixar, é um livro que é bem fácil o acesso, é só colocar aí no Google Memórias de Irmã Lúcia, PDF, que você vai conseguir acessar. Então, em julho, Nossa Senhora fala para ele: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração. Então, nós vemos primeiro essa necessidade de se sacrificar pelos pecadores, né? Ela diz mais abaixo ainda nessa aparição no 13 de julho, que muitas almas estão se perdendo porque não tem quem reze e faça penitência por elas, né? É o que Michele, consegui ver assim, aí vocês vão concordando ou discordando de mim, mas eu vejo como um apostolado leigo que Nossa Senhora confere aí a cada um de nós. É um apostolado que eu vou falar uma coisa aqui, eu quero ver a opinião de vocês depois. É um apostolado que talvez seja um prenúncio do que o Concílio Vaticano II iria fazer, né? Porque, de certa forma, mas a verdade, né, eu estava até comentando com a minha mãe, acho que foi ontem, na verdade, se você for olhar esse chamado para o leigo sair, evangelizar, salvar as almas, é um mandato de nosso Senhor, né? É Ele quem dá, é um mandato de nosso Senhor, um mandato também, né? Porque Ele dá a ordem e dá a graça também para a gente ir. Mas talvez isso na história da igreja tivesse um pouquinho, as pessoas estivessem um pouquinho distantes naquele momento em que Nossa Senhora aparece em Fátima. E ela aparece justamente para relembrar a ordem de nosso Senhor, né, que está lá em Mateus 24, que é para a gente ir evangelizar todos os povos. Então, veja, né? Primeiro, essa necessidade de salvar as almas, né, de que nós somos capazes de salvar as almas, né? E que os leigos, os simples, aquelas criancinhas, né? Aquelas criancinhas eram, porque nós também não, aquelas criancinhas, elas faziam coisas extraordinárias, né? Coisas que, se você for olhar, meu Deus do céu, eles eram capazes de, nas coisas mais simples e pequenas, demonstrar todo o amor pela salvação das almas, pela Santa Igreja, pelo Imaculado Coração de Maria, por nosso Senhor. Então, nós vemos primeiro essa necessidade desse apostolado nosso, né, de ir salvar as almas, de fazer sacrifício, de fazer oração, jejum, penitência pelas almas. Nós vemos também uma necessidade de reparar
porque, inclusive, depois eu ainda pretendo ir mais à frente, mas é do Papa Bento ainda, já Papa ou ainda Cardeal, já Papa Bento mesmo, e ele fala que o perdão, sim, o perdão, ele não basta, porque existe ainda a justiça, né? É preciso que a gente se recorde dos atributos de Deus. Deus é misericordioso, sim, mas ele também é justo, né? Então é preciso reparar os pecados dos homens, os pecados que nós cometemos, mas também os pecados especialmente daqueles que não estão nem aí para as consequências desastrosas. Porque, veja, quando uma parte do corpo peca, todo o corpo é contaminado, todo o corpo sofre. Então, não tem como. É preciso que nós reparemos esses pecados, né? Reparemos o coração de Jesus e de Maria, desagravemos esses corações e consolemos ao nosso Deus. O consolo ao nosso Deus, né, é bem visível na figura desses grandes santos, São Francisco, Marco, que fazia de tudo para estar aos pés de nosso Senhor, não deixá-lo sozinho na Eucaristia, não deixá-lo sozinho. Fazia de tudo, dizia até que, minha gente aqui, com licença, é, com licença do que eu vou falar, apesar do nosso grupo ser aqui um grupo de estudo, né? Mas eu vou falar que São Francisco dizia que não queria perder tempo estudando, ele queria ficar mesmo aos pés de nosso Senhor, dando consolo a ele, adorando a ele, de toda forma que ele pudesse. Não deixar nosso Senhor sozinho de jeito nenhum. Então, reparação, a entrega, o apostolado, o consolo. E a mensagem de Fátima vem trazer ainda um ponto muito importante, né? Que São João Eudes, ele tentou há muito tempo estabelecer, que era a devoção ao Imaculado Coração de Maria, mas infelizmente ele não conseguiu aí um dia próprio para o Imaculado Coração de Maria, e depois de Fátima, nós vemos aí esse Imaculado Coração mais conhecido, mas a gente precisa não se iludir, esse coração ainda não está conhecido como deveria estar. Né? Porque se fosse assim, se Nossa Senhora fosse conhecida como ela deveria ser, as pessoas todas amariam a Nosso Senhor. Não teria quem não amasse a Nosso Senhor nessa terra. Então, a falta de amor a Nosso Senhor, tenho a certeza que é falta de conhecer sobre a Virgem Maria, de conhecer e de amar a Virgem Maria. Então, nós precisamos ir, né, evangelizar, buscar, salvar, mostrar, deixar transbordar esse amor que nós temos à Virgem Santa. Então, esses são os pontos principais da mensagem de Fátima, né? E a gente pode ver e tentar agora perceber como a igreja, como o mundo, o que foi que aconteceu depois, então, das aparições de Fátima, né? A igreja, em particular, eu já tinha falado a vocês, reconheceu essa revelação em 1930, né? E para a igreja, a gente falar de igreja depois de Fátima, a gente invariavelmente toca, né, nos segredos, porque Fátima, ela foi, talvez por isso também ela repercutiu tanto, levando em consideração o contexto, a necessidade da humanidade naquele momento, mas também por ser uma revelação muito completa, que trabalha a nossa espiritualidade, mas também faz algumas revelações, faz algumas admoestações mesmo sobre a igreja e o mundo, né? Então, veja, quanto à igreja, se falar igreja depois das aparições de Fátima, é pensar logo sobre os segredos, né? Porque lá nos segredos,
o primeiro, o segundo e o terceiro, que na verdade é um só, dividido em três partes, dos segredos, a gente vê muito sobre a igreja, sobre o nosso corpo, o corpo místico, né, que é a igreja. Então, eu queria, junto com vocês, ler aqui, né, eu vou acompanhar, está na página 178, quem quiser acompanhar desse livro, quem já baixou aí. Na página 178, Nossa Senhora começa a revelar o que seriam os segredos, né? Então, o primeiro segredo começa assim, é 178 do PDF, 176 do documento. Ele diz assim, o reflexo, deixa eu pegar mais de cima para a gente entender. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer essas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, e delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair de faúlhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Deveu ser, ao deparar-me com esta vista, que dei um ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mais transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantávamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Então, eu vou parar por aqui, porque o primeiro segredo que se fala, né, o primeiro segredo das aparições de Fátima é justamente essa visão do inferno, né? É justamente essa visão horrível, horrorizante que os 3 pastorinhos tiveram do inferno. E foi algo tão impactante na vida daquelas crianças. Falo de Jacinta porque nas memórias, na partezinha que você fala sobre Jacinta, ela relata que Jacinta, por diversas vezes, começava a chorar do nada, só lembrando das almas que caíam no inferno, né? Isso lembra muito que Santa Teresa d'Ávila fala, né? Que as almas caindo como neve no inferno. E Santa Jacinta, ela se perguntava por muitas vezes, chorando, vendo ali, revendo na mente aquela imagem, por que Nossa Senhora não mostrava isso para os pecadores? Porque se eles vissem isso, certamente eles iam se converter, né? Pensava Jacinta, né? Muito parecido com o que nós vemos no Evangelho. Lembram lá da parábola do Lázaro, né? E do rico, né? O rico pede para que um dos mortos volte, né? Vocês lembram? E Jacinta pensava que se Nossa Senhora mostrasse essa visão que eles tiveram, que foi horrível, todo mundo consegue ver aí. Quem fizer uma pesquisa aí no Google, e eu acho que uma das primeiras fotos, os pastorinhos de Fátima, as primeiras fotos que vai aparecer é justamente aquelas que eles estão com a cara bem de pavor mesmo, de medo, de temor, né? Então, essa visão do inferno é a primeira parte do segredo. E por que essa parte é tão importante, né?
é uma parte muito importante, porque muita gente, eu já até já introduzi, muita gente não acredita que isso existe. Inclusive, tem gente que se diz teólogo, né, os teólogos modernos aí, que não acreditam, mas essa é uma verdade, é um dogma da nossa fé, e que se nós não acreditarmos, bye bye baby, você não pode ser católico, você não pode ser cristão católico, né? E eu acho que você pode nem ser cristão, né? Porque vai totalmente contra aquilo que nosso Senhor pregava. E esse lugar existe, né? Mas é preciso que a gente entenda que essas almas que Santa Jacinta viu cair ali, que quando ela chorava, ela amava muito as almas e não queria que aquelas alminhas se perdessem. Essas almas, elas só vão para o inferno porque elas mesmas se condenam, né? Não é Deus que condena, Deus quer a salvação de todos, né? Tá lá nas cartas de São Pedro. Eita, meu pai, só tenho 15 minutos? É? Minha Nossa Senhora. Então, isso, meu Deus. Então, vou adiantar. É, então, a primeira parte do segredo é justamente essa do inferno, que é tão importante, é muito importante para a nossa vida. Mas, né, como diz Santo Agostinho, o verdadeiro santo, ele não erra, não peca por medo do inferno, e sim por medo de ofender a Deus, né? E a segunda parte, o segundo segredo, então, seria justamente essa: ó. Vistes o inferno, é o que Nossa Senhora interpreta, né? Nossa Senhora, veja que Nossa Senhora fala, Nossa Senhora mostra e já interpreta. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e perseguições à igreja e ao Santo Padre. Essa é, então, o segundo segredo, a segunda parte do segredo. Importa a gente atentar que a devoção imaculada do coração de Maria não é a Virgem Santíssima que deseja, veja, não é ela que deseja diretamente, mas o próprio Deus que deseja estabelecer a devoção imaculada do coração de Maria. Porque não existe criatura mais unida ao Senhor do que a Virgem Santa, né? Primeiro, nosso Senhor, pela união hipostática, ele mesmo é homem-Deus, é por isso que nós devemos a ele o culto de adoração. Mas a Virgem Santíssima, devemos o culto de hiperdulia, porque não há criatura que esteja mais unida a Deus do que ela. De modo que a gente pode sim falar que a devoção imaculada ao coração de Maria é a devoção, sim, ao coração de Jesus, né? Por isso que é o próprio Deus que quer estabelecer no mundo a devoção a esse imaculado coração. Então, veja, ela fala, ela mostra aí, ainda faz uma condicionante, né? Que se não fizerem, né, o que está sendo dito, o que ela está dizendo, que se fizerem o que ela está dizendo, muitas almas vão se salvar e terão paz. Mas se não, a guerra continuará, a fome e as perseguições contra a igreja. Então, esse é o segundo segredo. O terceiro segredo, que é aí o mais polêmico, queria falar, me deter mais com vocês, mas não vai dar, porque o meu tempo está acabando. Mas vamos lá, vamos seguir. O terceiro segredo, né? Tem a mensagem aí, quem quiser acompanhar, a mensagem do próprio Vaticano, tá lá no site do Vaticano, o segredo escrito, o manuscrito original da irmã Lúcia, mostrando esse segredo. Antes de começar, eu queria fazer uma apresentaçãozinha aqui. Vocês vão me confirmando, viu, se dá certo ou não, porque eu não testei antes, mas vou tentar fazer essa apresentação.
Peraí, antes disso, deixa eu só perguntar uma pessoa bem entendida. Gente, se eu fizer uma apresentação de um vídeo, vocês vão ver o vídeo? Sim ou não? Sim, consegue ver sim, Michele. Ah, Sim. pronto. Ah, é isso. Eu vou fazer, mas é bem rapidinho aqui. Então, gente, esse vídeo é muito fácil de ser encontrado também, tá aí no YouTube. Eu só vou botar o comecinho, por causa do meu tempo, mas vejam só. Então, gente, essa Michele? Ela terminou saindo, Júlio, quando fechou a página da internet. Acho que ela vai ter que voltar. Certo. Obrigado, Cícero. Eu não tinha nem reparado, porque, pronto, para mim atualizou aqui agora no celular. É que eu estou no celular e no computador, porque eu estou gravando, né? Então vamos aguardar um pouquinho para que ela volte. E vamos lembrar de dar uns acréscimos ao tempo restante dela, então. A gente vai acabar passando um pouquinho do nosso horário, que é às 10, né? Mas, pronto, ela voltou. Michele tá mudo. gente do céu, quando a pessoa matuta se inventa de fazer uma coisa nisso que... Mas, enfim, eu acho que vocês viram, vocês conseguiram ver lá o trechinho, né, da Benção Uberfiord, né, Orberfield. E essa imagem aí tão forte, que depois vocês talvez vão poder ver melhor, essa imagem tão forte, ela foi vinculada aí, não sei se vocês viram essa vinculação que fizeram ao terceiro segredo de Fátima, que é esse terceiro que eu vou ler para vocês, esse terceiro segredo que eu vou ler para vocês, o trechinho, que só foi revelado, gente. Então, primeiro aí, vamos só pontuar. Esses dois, né, essas primeiras partes do segredo, elas foram reveladas bem antes desse terceiro segredo, que só foi revelado no ano 2000. Né? A irmã Lúcia, a pedido do bispo dela, escreveu todo o segredo, enviou para ele, né? Ele ou enviou para o Papa, e o Papa Pio, deixa eu ver aqui,
só pular aqui rapidinho. Sim, aqui. O Papa Pio XI, ele não quis abrir o segredo, mas não só ele, mas como, aliás, ele abriu até e leu, mas ele não quis revelar o segredo. E outros papas, como o Papa João XXIII, o Beato João Paulo, o Beato Paulo VI, aliás, e São João Paulo II, também preferiram não revelar esse terceiro segredo. E aí está a polêmica, né? Do que se trata esse terceiro segredo, o que é. O texto foi, então, revelado em 2000 com a interpretação do nosso querido cardeal Ratzinger, né, nosso Papa Bento. E aí, ele disse o seguinte, nesse segredo, se quiser me acompanhar. A terceira parte do segredo, revelada 13 de julho de 1917, na Cova da Ilha. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com a espada de fogo em uma mão, na mão esquerda. A cintilar despendia chamas que parecia iam a incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expelia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre, vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram a escambrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora meia em ruínas. Veja só a imagem que relacionou o Papa Francisco agora, nessa bênção na pandemia, com esse segredo. Né? O Santo Padre, montanha no cimo na qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora um sobreiro com uma casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, bispos e sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhores de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em uma mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, esse é o terceiro segredo, de fato. O cardeal Ratzinger, né, antes de publicar aí esse terceiro segredo, ele diz que as pessoas vão se decepcionar, porque todo mundo estava esperando uma coisa mirabolante, uma coisa totalmente revolucionária, era muita especulação, até mesmo porque Nossa Senhora, ela já tinha feito em La Salette, né, revelações muito fortes, né, muito mais fortes, inclusive, do que essa, que chama o quê? Os religiosos de Coapa, os bispos de Coapa, imagina. Então, as pessoas esperavam muito mais dessa revelação, né? Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que começou-se a especular que essa mensagem não estaria completa. Primeiro, pelo fato de que, vamos lá, são os três pastorinhos. A irmã Lúcia, ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora, não é isso? A Jacinta, ela ouvia e via, mas não falava. Quem falava era a irmã Lúcia.
E o Francisco, ele só via. Veja, isso daqui que eu acabei de ler é um relato de uma visão, né? Então, é uma visão. E vocês veem que Nossa Senhora sempre mostra e depois fala uma coisa depois. Então, começou a se suspeitar justamente quando Nossa Senhora disse assim: isso não revelem a ninguém, mas podem falar a Francisco. Se Francisco tinha visto, porque ele via, o que era que podia ser falado a ele se ele já tinha visto isso daqui, a gente vê que claramente na imagem, né? Começou essa especulação. Escritores estudiosos como Antônio Sócia, não sei falar bem, e Christian Piatti Ferreira, que é um jurista lá dos Estados Unidos, escreveram várias coisas para tentar mostrar que esse segredo não estava completo. E a gente vê aí muita especulação, né, à torta e à direita aí pelo mundo. Mas a verdade é que o próprio cardeal Ratzinger, numa entrevista que ele deu depois, em 11 de maio de 2010, dá realmente a entender que a própria irmã Lúcia também, né, dá a entender que foi o que aconteceu. Na verdade, o próprio cardeal Ratzinger fala nesse documento que a interpretação ficaria por conta do magistério, por conta da igreja, né? Então, tipo, a irmã Lúcia, ela mostrou ali a visão, né? Ela revelou e ela mesma falou que a igreja que faria a interpretação. Isso porque tem todo um porquê, então, de a igreja ter mantido esse segredo guardado, né? E só vir revelar agora, nos anos 2000. E a gente precisa entender que papas de santidade, né? Vamos lá, 3 santos, né? O João 23, Paulo VI e João Paulo II, eles preferiram não revelar. Então, tinha alguma coisa ali naquela possível interpretação da irmã Lúcia que talvez não condissesse com algo que a igreja, que era, talvez fosse dissonante mesmo do que a gente tem na igreja, com alguma doutrina, com alguma coisa. Então, preferiu-se não usar a interpretação da irmã Lúcia. Possivelmente seja isso. É o que se acredita. Aí, né, a polêmica está, e fica ainda mais claro quando o próprio cardeal Ratzinger, né, na verdade, o Papa Bento já, em 11 de maio de 2010, fala isso daqui que eu quero ler para vocês. Ele fala numa entrevista, né, ele falando como Papa mesmo, não é infalível, não é doutrina de fé, não. Ele fala o seguinte: os sofrimentos da igreja atuais, né, vêm justamente do interior da igreja. Porque ele fala que do segredo de Fátima, desse terceiro segredo, da mensagem de Fátima, pôde-se entender que, para a igreja, que os sofrimentos vêm da própria igreja, né, do pecado que existe na igreja. Também isso foi sempre sabido, mas vimos de um modo terrificante que a maior perseguição da igreja não vem dos inimigos externos, mas nasce do pecado na igreja. E a igreja tem uma necessidade profunda de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender, por um lado, perdão, mas também a necessidade de justiça, a reparação. O perdão não substitui a justiça. Em uma palavra, devemos aprender essas coisas essenciais, né, que é a mensagem: a conversão, a oração, a penitência e as virtudes teologais. O que se quer dizer é que tudo pode ser evitado se os membros da igreja ouvirem o apelo de Nossa Senhora, a mensagem, né, que ela traz ali de oração, de penitência, de devoção a esse Imaculado Coração, de consagração a esse Imaculado Coração, né?
essa consagração, essa entrega a Deus pelo Imaculado Coração da Virgem Maria. E ele continua: somos realistas ao afirmar que o mal ataca sempre do interior e exterior, mas que as forças do mal, o Senhor é mais, mas o Senhor é mais forte do que as forças do mal, e que a Virgem Maria é para nós a garantia visível, materna, da bondade de Deus, que é sempre a última palavra na história. Então, aqui, né, eu acho que já terminou meu tempo, não sei, acho que sim. Aqui eu queria encerrar só mostrando que os segredos, se estão revelados ao todo, se não, isso daí não nos cabe. O que importa é a gente não deixar essa mensagem, né, de fato não passar, essa mensagem mesmo de penitência, de conversão, de amor ao próximo, né, de se entregar desse apostolado, dessa devoção a esse Imaculado Coração. E entender que a igreja, né, como a gente viu, como a gente está sofrendo, né, nesse tempo, a igreja ela vai fazer o caminho do seu Senhor, é o caminho de morte, mas ela vai ressuscitar, né? A gente sabe disso, né? Que o discípulo não é maior do que o seu mestre, né? Então, se nosso Senhor sofreu, a gente sabe que a gente também vai sofrer, se a gente quiser continuar em seus caminhos. E, por fim, né, a gente nem deu para falar a igreja e o mundo. Quanto ao mundo, né, falou-se que a Rússia espalharia os males, né? A gente não é ingênuo de saber que, apesar de ter havido em 1987, teve antes uma outra consagração da humanidade, que, segundo o padre Paulo Ricardo, essa consagração da humanidade ao Imaculado Coração de Maria, que a Virgem Santíssima falava, né? E para fazer cessar esses males, fazer cessar esses males que a Rússia e o comunismo poderiam espalhar no mundo, devesse fazer essa consagração ao Imaculado Coração de Maria. Essa consagração da humanidade, ela foi feita, assim, pelos papas, né? E essa consagração da humanidade, ela perguntou-se à irmã Lúcia se ela tinha sido aceita por Nossa Senhora, né? Ela falou que foi aceita, né? Mas demorou muito para que essa consagração acontecesse. E tem uma coisa bem interessante: a consagração específica da Rússia, ela nunca aconteceu. E hoje é que a gente mais vê aí a semente do comunismo, né? Tão infiltrada na nossa igreja, no seio da igreja, no seio da nossa vida como um todo, infelizmente. Mas diante de todos esses males, diante do mal dessa peste, dessa pandemia que nós vivemos, diante de todas as dificuldades, o que a gente precisa acreditar sempre é que o Imaculado Coração de Maria, ele triunfará. Ele triunfará nas nossas vidas, ele triunfará na humanidade, ele triunfará na nossa história e para além da história. Termino aqui a exposição. Para mim foi uma grande alegria estar com vocês. Desculpe aí, né, que eu estava ali, meu matutino, mas agradeço de coração ter partilhado aqui com vocês. Tem mais coisa ainda para a gente falar depois, a gente pode continuar, pode fazer um 2, né, um encontro 2 desse encontro aqui. E é isso, gente, valeu, Júlio. Calma que ainda não acabou, tá? Mas a gente já agradece a Michele pela exposição. Assim, o tempo é curto, né? Mas fica aí uma provocação, né, para estudar, né, ver documentários, ver o curso do Padre Paulo, ler livros sobre o assunto, as próprias memórias da irmã Lúcia, né? Esse livrinho aqui também que eu peguei para ler de ontem para hoje, muito bom também. Então, mas ainda não acabou, tá? A gente deixa o espaço aberto, né? Normalmente a nossa pretensão é estar finalizando por volta das 22. Hoje a gente pode
um pouco, né, para aqueles que puderem. Então, fica aberto espaço para perguntas, né, a Michelle, colocações, enfim, os pontos de vocês aí que vocês foram anotando, provavelmente, eu pensando durante a exposição. Então, fica aberto, né, para que vocês possam apresentar essas colocações à Michelle. Misericórdia, gente. Um de cada vez, tá? Bom, se ninguém quer falar, eu vou colocar alguma coisa, tá? Só um momentinho. Gente, muito obrigada, né? Enquanto o Júlio está ali de fora, eu vou agradecer a vocês. Se quiserem ter uma pergunta para mim, muito obrigada. Vou deixar aqui, que eu vou. Voltei. Vamos ver se o pessoal se anima, tá? A Michelle pontuou, né, que essa questão do reconhecimento local, né, por parte do bispo, dessas relações particulares, como é o caso de Fátima, né? Mas certamente a gente viu que assim, existe realmente essa relação muito importante com o Vaticano, com os papas, enfim. Então, uma visita do Papa ao santuário, né, a Fátima, enfim, a Lourdes, geralmente é muito significativo, né? A Michelle pode comentar um pouquinho mais do que isso. Eu já queria emendar, justamente dizendo o seguinte, né? Apesar de a gente saber dessa questão do Francisco, né, que teve que rezar muito para ir para o céu, né? Que tinha que rezar muito para ir para o céu, é curioso porque eu até estava lendo aqui logo no início desse livro que eu mostrei, que um bispo, acho que é um bispo, coloca justamente que essa veia mística do Francisco, né? Como a Michelle colocou, né? De que ele ficar o tempo todo com o nosso Senhor, como ele dizia, né? Então, curioso isso. Na revelação, se mencionar essa questão que ele terá que rezar muito, né? E, de fato, é a mudança de vida, né? Que também se diz nesse livrinho aqui, que assim, algo que é muito significativo na aparição é justamente, e assim, o resultado dela, assim, na vida dos pastorinhos, né? Assim, que é uma mudança muito significativa e, como a Michelle falou, né? Três crianças que se acreditava que não eram capazes de virtudes heróicas, mas foram reconhecidas essas virtudes heróicas e foram canonizadas. Enfim, Michelle, seriam esses dois comentários. Se você quiser comentar em cima, fica à vontade. E, Eu vou aproveitar, Mônica, por favor. só aproveitando aqui os pontos que o Júlio falou, né? Falando aí de Francisco, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é o seguinte, né? Nossa Senhora fala que Francisco vai ter que rezar muito, né? Teria que rezar muito para poder alcançar o céu. E tomando consciência dessa questão do pecado, da questão do inferno, do purgatório, às vezes a gente fica se perguntando, olhando para a época das aparições, né? Que pecados teriam essas crianças que ainda teriam que rezar tanto, né, para alcançar o céu, que às vezes a gente acha que, bom, a criança não teria um pecado que a levasse ao inferno, digamos assim, né? Às vezes a gente coloca isso na cabeça e muitas vezes a gente é muito negligente para com o nosso exame, né, de consciência, para com como a gente se prepara para a confissão e o cuidado para com essa questão do pecado, né, assim, é uma coisa mais particular. E a outra também é a questão da prontidão do Francisco, né, que aí vai para a espiritualidade dele.
a prontidão de saber que ele vai precisar rezar e dizer assim, eu vou rezar, eu vou para o céu, dizer assim, né? De se determinar a isso, né? De amar nosso Senhor. E, por fim, também, o próprio chamado de quão desesperador é olhar para a nossa miséria e para a miséria do mundo, né? De ver quantas almas se perdem, né? Imagino, né? Eu até coloquei aqui, eu ainda ri sozinha, né? Que eu não ia ligar o microfone para rir. Mas eu tinha feito um comentário com relação à expressão das meninas, né, na arte, né, nas fotos que eu escolhi para arte. Quando a Michelle falou, né, que elas viram o inferno, que às vezes elas tinham aquela expressão assim, mas fechada, tá explicado, Július, né? Porque, assim, imagina, eu fico pensando, né, como que essas crianças reagiriam, né, a ver o inferno, como elas reagiram, e por ter consciência daquilo, né, fico imaginando a menorzinha. Assim, então, as expressões estão explicadas, mas muito mais por essa tomada de consciência, eu acredito. E que esse chamado, né, que ecoa até hoje, ecoa para cada um de nós, de fato se prontificar a rezar, né, por nós mesmos, pela nossa conversão e pela conversão de todos os pecadores. Então, só rapidinho. Michele, fica à vontade para comentar, para não ficar juntando muita coisa, né? Senão você vai ficar atrapalhado aí. Mas já temos, assim, algumas perguntas aqui no chat também. Mas pode fazer um primeiro comentário e depois a gente vai passando para as outras. Eu vou ser bem breve, você já pontuou aí muito bem. A nossa igreja é muito linda. E essa unidade mesmo de o bispo local, no caso, ele que faz toda essa investigação, tudo, e aí ele reconhece ou não se a revelação ela é sobrenatural, se é de Deus, se é legítima, se é coerente com a igreja, com o evangelho. E sempre os nossos papas, eles realmente, como você colocou, têm uma visita a esses santuários. A igreja é muito bela nesse sentido. Eu não sei colocar algo além mais do que isso, mas eu só vejo mesmo a beleza da unidade da nossa igreja. E quanto, eu acho que vocês falaram do Francisco, né? Quanto a Mônica falava, o Vitor também falou do Francisco. O Francisco era um menino maravilhoso, era lindo demais. A espiritualidade dele é contemplativa, né? Volta e meia eles rezavam o mesmo texto. Antes das aparições, eles rezavam o texto assim, ó. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Para terminar rápido e brincar, sabe? Terminar logo o texto e brincar. Mas depois das aparições que Nossa Senhora mostrou a eles a necessidade de orar, e o anjo mesmo de Portugal, eles já começaram a rezar direitinho. E Francisco amava rezar sozinho, contemplando. Volta e meia as meninas encontravam ele sozinho, escondidinho lá, rezando. E não tinha chamado ele, elas para rezar. Elas perguntavam por que não me chamou. Ele disse porque eu gosto de rezar só. Então, essa necessidade também da nossa vida de oração interior e individual também, essa nossa vida. E a contemplação, o Francisco fazia, São Francisco fazia muito lindamente. Mônica falou sobre o pecado, sobre a confissão, e é bem interessante que, apesar de Nossa Senhora ter dito alertado a ele, né, tem alguns relatos que dizem que Francisco teve lá uma briguinha lá com uns garotinhos lá, jogaram pedra lá nas crianças, mas eu não sei que pecados eram esses, não, de Francisco. Tanto é que no leito de morte, ele chamou a Jacinta, chamou a Lúcia, né, antes de receber Nosso Senhor, ele chamou elas e perguntou, me digam, vocês lembram algum pecado que eu cometi? Porque ele não lembrava nenhum pecado. Então, realmente, essas crianças, elas eram muito, muito, muito lindas. E a gente precisa crer que isso também é possível a nós, apesar de a gente não ser criancinha mais, mas isso é sim possível pela graça.
a graça que a Virgem Santíssima dispensava a elas e a graça que a nossa igreja, a Santa Igreja, dispensa a cada um de nós pelos sacramentos. Eu não me lembro mais das outras perguntas. Pronto, mas foi ótimo. Então, até o Edson comentou aqui, né? Se ele tinha que rezar muito, imagine nós. Imagine nós. Mas assim, pois é. Mas passando para questões mais polêmicas, né? Como é o terceiro segredo, a consagração da Rússia, com a ressalva, antes de passar, que alguém já fez aí, não lembro exatamente quem, não aqui, mas, enfim, em algum lugar aí, eu ouvi essa ressalva, que é o quê? Às vezes se perde, acho que foi o Padre Paulo no curso, né? Do site, lá do site do Padre Paulo. Que às vezes se perde muito tempo, se gasta muita energia nessas polêmicas e se esquece de fazer o que Nossa Senhora pediu. Penitência, etc. Enfim, mas com essa ressalva, a gente passa aqui para questões mais polêmicas. A Adriana colocou, né? Explica um pouco sobre a Rússia, comunismo e a aparição. Você falou um pouco, mas se puder falar um pouco mais essa relação. Certo. Nossa Senhora nas aparições, essa não foi a única aparição que Nossa Senhora alerta para os males do comunismo. Inclusive aqui no Brasil a gente tem, né, em Pernambuco, Nossa Senhora alertando o Brasil que se não se convertesse, se não rezasse em terço, eu não me lembro, aparição, alguém me lembra disso. E o Brasil poderia ser ainda contaminado com esse mal do comunismo. Infelizmente, a gente vê aí uma tendência que a gente se preocupa. Mas, enfim, o comunismo é um mal para a igreja, sim. Não tem como a gente pensar que não tem como a gente ser ingênuo a ponto de pensar que não seja. Não foi. Não foi garantido. Não foi garantido. Eu não me lembro, foi em Pernambuco, a vidente morreu faz pouco tempo. Tem no site do Padre Paulo Ricardo também. Depois a gente olha direitinho. Enfim, mas não tem como a gente acreditar isso, Adriana, exatamente. Teve também lá e também teve isso, teve a mais recente. Mas, enfim, não tem como a gente ser ingênuo a ponto de pensar que o comunismo é algo que pode ser bom, que prega a paz social, enfim. Porque só a gente pensar no que o Marx, né, o que era a raiz mesmo, o que era o fundamento do comunismo em si. No comunismo não há religião, gente. O comunismo em si, o comunismo genuíno, ele começa justamente eliminando, extinguindo primeiro religião, Estado e assim sucessivamente, porque, segundo eles, a religião é uma forma de alienação. Então, vocês estão vendo já a partir daí, não precisa a gente nem se aprofundar tanto, de que mal esse comunismo ele pode ser para nós cristãos, né? E tantas vezes a gente, infelizmente, a gente não pode se enganar. Isso, exatamente. A gente não pode se enganar, porque a gente não pode se enganar, mas dentro da nossa igreja, né, tem um movimento aí que a gente chama TL, que é a Teologia da Libertação, que bebe muito do comunismo, e infelizmente é um mal, como o Papa Bento falava, é um mal que está no nosso interior. E cabe a nós, né, como membros desse corpo que somos, lutar pela oração, pela penitência, pelo sacrifício, para que esses males sejam extirpados daí do nosso meio, que a gente saiba discernir, né? Discernir entre o que é de Deus e o que não é, o que tem ali a semente, o fermento do comunismo, esse fermento tão maléfico para a gente. Então, acho que essa pontuação já dá para entender um pouquinho
que seja. Por isso que Nossa Senhora se preocupa tanto e pede a consagração da Rússia, que foi lá onde nasceu tudo, né? Se consagrar a Rússia Imaculado Coração de Maria. Eu falei, não sei se vocês viram, a consagração da Rússia nunca aconteceu, infelizmente, assim, específica. Houve a consagração da humanidade, que segundo o padre Paulo Ricardo, na consagração, que é a Beata Alexandrina, que também é de Portugal, gente, é bem contemporâneo a essa aparição de Nossa Senhora em Fátima. Teve também uma beata lá de Portugal, que é a Beata Alexandrina, maravilhosa, vocês precisam conhecer também. E o que foi revelado a Beata Alexandrina é muito parecido, casa muito com o que foi revelado em Fátima. É bem interessante. E teve a consagração da humanidade ao Imaculado Coração de Maria. Mas a Rússia especificamente não, infelizmente. Então, há uma grande chance, né? A gente sabe, né? Infelizmente, que a Rússia acabou espalhando aí o mal pelo mundo, e pior, né, numa estratégia disfarçada, com Bremst e assim vai. Bom, então, como o pessoal falou aí, a aparição que a Michelle fez referência é Simbres, né? Em Pesqueira, Pernambuco, né? Só para que vocês saibam, temos esse livro que é mais recente, né? O Diário do Silêncio, com o prefácio do Padre Paulo e a apresentação do Padre Gabriel Vilaverde, né? O Diário do Silêncio, da Ana Lígia, que é um repórter dessa aparição em Pernambuco, né? O Alerta da Virgem Maria contra o Comunismo no Brasil. E tem esse outro, que é um pouco mais antigo, chamado Eu Sou a Graça, né? Eu Sou a Graça, esse livrinho aqui, que é As Aparições de Nossa Senhora das Graças em Pernambuco. Todos os dias pela Eclésia. Então, quem tiver interesse tem. E tem também, desse mais novo, da Ana Lígia, um documentário que está no YouTube. Um documentário que está no YouTube. É só vocês procurarem. Acho que está no canal dela. É só procurar por O Diário do Silêncio. Acho que vai estar assim. Não lembro exatamente o título que está lá. Mas então, Michele, o Emerson, isso. A galera aqui agradeceu, você disse que você convidou ele nos comentários, né, que foi muito bom. Quem mais? O Vilmário tem uma pergunta, Vilmário. Pode fazer. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Então, durante a formação, você citou aquele episódio em que, depois que foi apresentado o inferno às crianças, Irmã Lúcia, se eu não me engano, perguntou a Nossa Senhora por que então não revelar aquela mesma apresentação do inferno a todos, aos pecadores, para que eles então se convertessem. Só que logo em seguida, quando você falou isso, houve algum problema aqui no meu notebook que eu perdi o áudio e eu não cheguei a conferir se você falou a resposta de Nossa Senhora. Eu queria que você falasse agora, se possível, porque realmente é algo muito de grande relevância, uma vez que hoje, eu diria que talvez mais do que nunca, as pessoas vêm perdendo assim o medo ou desacreditando do inferno, e isso é perigoso. Olá, Vilmário. Então, na verdade, foi a Jacinta que ficou muito impressionada com a visão do inferno. Depois da visão que ela teve, ela não foi mais a mesma menina, definitivamente. Volta e meia, ela começava a chorar, né? E se perguntava, e Lúcia perguntava a ela. Na verdade, eles não perguntaram isso a Nossa Senhora. Perguntavam por quê, aliás, Jacinta perguntava, falando com Lúcia, né, o porquê de estar chorando. Ela perguntava por que Nossa Senhora não revelava isso aos pecadores, mas elas não fizeram essa pergunta a Nossa Senhora. Mas talvez a Santo Agostinho, eu acho que eu até falei, dê uma chave aí para a gente entender, né? É que nosso Deus é amor e ele quer ser correspondido, né? Ele quer essa correspondência de amor. E se as pessoas se convertessem por medo, né, não seria algo muito puro, né? Aí eu creio que isso daí é só a minha opinião a respeito. Eu creio que seja isso.
Muito bem. O Elvis quer fazer uma pergunta. Elvis? Ou já esqueceu? Não, né? O Ellison vai fazer um comentário. Pode fazer, o Jordão. Boa noite a todos. No meu bem, Sim. sobre a questão da separação, da, o papel do leigo na salvação, a amizade, o fato de ser totalmente Então, na verdade, está um pouco difícil de entender, Jordão. melhor. Agora está melhor? Sim, agora sim. Perfeito. Sobre a questão do Concílio Vaticano II, o papel do leigo como protagonista na salvação de outros, e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente a mensagem de Fátima traz essa visão que foi muito abordada no Concílio Vaticano II, esse papel do leigo de buscar ter um papel primordial também na salvação, não esperar apenas os sacerdotes, os religiosos, mas também o leigo se colocar nesse papel de salvação, para não salvar apenas a sua alma, mas também buscar a salvação da outra, que por um bom tempo foi esquecido na igreja esse papel. É algo que Jesus trouxe, mas que pelo bom tempo foi ficando como algo secundário e até mesmo esquecido por muitos. Então, só fazer esse comentário que eu achei muito importante, isso que essa comparação que a Michelle fez. Michele? Tá por aqui ainda? Tô. Pronto. Pensei que saiu a imagem, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Pessoal, o Cícero, né, fez o favor de colocar aí o link do documentário, né? Recente esse documentário, acho que do ano passado, na verdade, acho que 2019, né? Sobre as aparições de Nossa Senhora em Simbre, né? Pernambuco. Eu só vou acrescentar uma outra coisa, que você falou sobre a preparação, né, das crianças, dos pastorinhos, né? Um ano antes de 2017, de 2000, de 1917, né? Então, em 1916 eles já vão sendo preparados. Então, eu acho que só é bom que se diga que nessa preparação contou com a ajuda de um anjo, né? Então, o chamado anjo de Portugal, né? Enfim, só isso mesmo. Exatamente. Precisa comentar, Bruno? Não, não. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, acene aí com a mão, tem uma opçãozinha levantar a mão, ou coloca nos comentários para a gente saber. Senão a gente já vai partir para o encerramento. Mas Michele pode comentar, tá? Você vai comentar alguma coisa, Michele? Eu passo para a Sim. Mônica, está com a mão Do anjo levantada. também. É para comentar do anjo, eu não entendi. Então, né, como o Júlio colocou, em Ah, 1916, em 1916, o anjo de Portugal começou a fazer essa preparação então, com as crianças. E ele apareceu 3 vezes, foram 3 aparições, pedindo para que elas rezassem, fizessem sacrifício pelos pecadores, pela salvação dos pecadores. E era muito, muito bonitinho os sacrifícios que elas faziam, elas deixavam de comer a merenda. São muito lindos, eu acho que vocês não podem deixar de ler esse livro, Memórias, assim. É um dos livros, né, que tem outros também, mas as memórias, assim, que é de tão fácil acesso, vocês não podem deixar de ler.
Tem muitos detalhes da história que nos ajudam, inclusive, na nossa espiritualidade mesmo. Assim. Aí eles deixavam de comer a merenda e davam um determinado grupo de crianças, e a quantidade de crianças cada vez mais ia aumentando. Assim, eram sacrifícios, ou então ter sede e deixar de beber essa água, né? Deixar de beber água pela a salvação dos pecadores, pela conversão dos pobres pecadores. E ali eles foram fazendo essas penitências, né? Primeiro essas mais simples e ali foram crescendo na penitência, chegaram até a usar um silício, mais ou menos, assim, Nossa Senhora pediu para eles não usarem enquanto dormiam. Mas depois é bem interessante pensar, né? Apesar desse esforço, depois a Nossa Senhora até fala, estar dispostos a aceitar os sofrimentos que o próprio Deus tem para enviar para eles. Então, depois, as penitências e os sacrifícios foram da própria vida deles, o sofrimento da vidinha deles mesmo, as dificuldades, a prisão, a descrença da mãe. E eles foram passando por isso, oferecendo pela salvação dos pecadores, com a graça de Deus. Mônica, pode falar. Então, assim, só uma última coisa que eu queria colocar é o seguinte, que apesar dos segredos, né, assim, que causam certa curiosidade na gente, a mensagem de Fátima, ela é bem clara, né, assim, de que o pedido de Nossa Senhora pela oração, pela, pela penitência. E aí eu queria saber, né, aproveitando aqui a Michelle, que ela estudou mais um pouquinho, se você concorda, né, o que que você acha, se essa curiosidade, se essa especulação, se essa espera por algo extraordinário, de alguma maneira, tira o foco, né, da mensagem principal. Isso, eu vou me aproveitar da opinião dos mais sabidos. O Júlio tinha até comentado, o Padre Paulo Ricardo, ele fala isso, né? E essa especulação, toda essa curiosidade, inclusive tem muita coisa na internet, gente, por favor, peçam discernimento a Deus para poder estudar e ver e curiar mesmo essas coisas, porque tem muita coisa muito louca na internet. Tem, inclusive, padres que foram excomungados da igreja por acreditar que tem coisa escondida, e, enfim, né? A gente não pode se perder nisso, porque é até o evangelho de hoje, né? Não importa saber o dia, a hora, o momento, o tempo. Isso pertence ao Pai, né? Então vamos viver a nossa vida fazendo o nosso melhor hoje, né? Viver essa espiritualidade que Fátima propõe, porque é uma espiritualidade muito linda. Não posso deixar de falar aqui, eu falei da devoção Imaculada do Coração de Maria, né? Que teve essa propulsão com as aparições de Fátima, mas também a recitação do Santo Rosário, né? Teve ganhou essa força toda a partir de Fátima. Então, vamos rezar o Rosário, vamos nos devotar a esse Imaculado Coração, fazer sacrifícios, penitência pelos pecadores, pela conversão, pelo Santo Padre, que Santa Jacinta, a Nossa Senhora pediu para eles rezarem, né? É por amor de Jesus, pelos pecadores, pelo Imaculado Coração de Maria. Mas aí Santa Jacinta, depois ela teve uma visão muito forte do Santo Padre muito triste, com a cabeça entre as mãos, chorando muito. E depois disso, ela introduziu nessa oração que Nossa Senhora tinha ensinado também pelo Santo Padre. Então, não deixemos de rezar pelo Santo Padre, pela Igreja, e vamos fazer a nossa parte, não perder realmente o foco. Muito bem, então uma última pergunta, né? A gente já está realmente encerrando por conta do horário, mas Elvis, você quer fazer por áudio para explicar melhor ou eu leio? Me diga aí.
Elvis? Pode ler, tá. Ele perguntou assim, Michele. Acho que você está vendo aí, né? Depois das aparições propriamente ditas, Nossa Senhora ainda tinha locução com a irmã Lúcia? Se sim, ela escreveu em algum diário pessoal? Isso, depois que teve a aparição, né, em 1917, as aparições foram seis, de maio até outubro, todo no dia 13 de cada mês, né, só em agosto, eu acho que não foi no dia 13. Mas depois disso, ela continuou como ela tinha prometido, né? Quando eles perguntaram se eles iam também para o céu, ela falou que Jacinto e Francisco iam logo, mas a irmã Lúcia, a Lúcia ia ficar aqui mais um tempinho. Na verdade, a irmã Lúcia morreu com quase, acho que 90 anos, então o tempinho foi longo, mas Nossa Senhora prometeu que estaria com ela, né? Estaria sempre com ela, e o Imaculado Coração da Virgem Maria seria o refúgio e o caminho que levaria ela a Deus. Então, Nossa Senhora, com certeza, continuou a cuidar da sua filhinha, né? Porque as promessas de nosso Deus não são como as promessas dos homens. Então, a Virgem Santa se fez essa promessa que estaria com ela, certamente ela viveria junto a ela. E em outras oportunidades, não sei se vocês sabem, mas a irmã Lúcia, ela entrou logo para as Doroteias, ela entrou para o convento, ela aprendeu a ler, estudou como Nossa Senhora pedia. E ela entrou para as Doroteias, mas depois de um tempo, ela entrou no Carmelo, então ela morreu carmelita. E tem alguns relatos nesse meio tempo, creio que antes de 1960, quando ela ficou mais reclusa, depois de 1960, por ordem do próprio Vaticano, para evitar especulações e sobre o próprio segredo que o Vaticano considerou que não era apropriado revelar naquele momento. Ela fala, sim, de algumas conversas com Nossa Senhora, inclusive conversas que foram importantíssimas para a devoção do Imaculado Coração de Maria, porque a devoção do Imaculado Coração de Maria, ela não revelou isso lá em 1917, mas 1924 em diante. Então, para reparar esse Imaculado Coração de Maria, essa devoção, esse Imaculado Coração, Nossa Senhora pediu, então, a comunhão dos 5 sábados. Então, isso Nossa Senhora revelou depois. Então, realmente tinha aí um contato com a Virgem Santíssima. O livro Apelos é um livro que vai mostrar muito, é um apelo tem as memórias, tem os apelos. A irmã Lúcia vai mostrar essa relação que ela tinha com Nossa Senhora, e lá nos apelos ela mostra muito bem os apelos desse Imaculado Coração, que é especialmente essa devoção dos 5 primeiros sábados. E eu queria fazer um apelo a vocês, vou aproveitar, se vocês ainda não fizeram, se vocês não conhecem essa devoção, eu sei que eu não tenho tempo, mas busquem conhecer essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, da comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, porque a gente deve fazer tudo para agradar o coração de nossa mãezinha. E se ela pediu, vamos fazer. Bom, muito bem. Pessoal, acho que foi muito bom, né? Hoje, por conta do horário, né, não dá para a gente avançar mais tanto assim. Então, a gente já vai encerrando. Agradecemos a Michelle, de estar conosco, partilhando. Né, sabe muito sobre o assunto, né? Veio com aquela conversa aqui no início, dizendo que é todo humilde, né? Mas deu todas as dicas aí para que a gente para que a gente possa aí estar aprofundando nesse estudo, né? De fato, tem essa questão da revelação particular que ela falou, que assim, não é
não é depósito da fé, ninguém é obrigado a crer, mas se não contraria em nada, né, a fé da igreja, só acrescenta e aponta e ressalta aquilo que já está lá, não há porquê, né, se a gente for pensar direitinho, não há porquê não dar atenção a esse apelo, né, de Nossa Senhora. Então, o pessoal está agradecendo, a Clédia foi excelente, parabéns pelo grupo, gente, espero participar mais vezes. Então, já vou aproveitar aqui para convidar quem ainda não faz parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, entrem lá, o link tá na bio do Instagram, @ o Everton também, foi incrível, incrível, essa foi ótimo. O Emerson também. Então, pessoal, entrem lá, né, para continuar recebendo dados da liga, né? O link para entrar no grupo do WhatsApp está no Instagram, @Liga Santa Rainha. Então sigam lá o Instagram, que a gente vai atualizando por lá, mas entrem também no grupo do WhatsApp. Então a próxima atividade que a gente tem prevista é no dia 31, né, desse mês, né? Vamos rezar o ofício, na verdade cantado, né? Vamos rezar cantando, né? Então, as informações serão repassadas, né, por esses caminhos. Mas entrem no grupo do WhatsApp para ajudar a gente a ir crescendo e chamando mais pessoas, né, para estar junto conosco. Então, agradecemos a todos que passaram por aqui. Muitas pessoas passaram por aqui hoje, né? E principalmente a quem ficou até o fim, né? Quem resistiu até o fim aí. Hoje a gente passou um pouquinho do nosso horário, que normalmente é 10 horas, né? O horário limite aí, mas valeu a pena. Então, agradecemos a todo mundo, a Michelle principalmente, e fiquem todos com Deus, boa noite, salve a rainha. Vamos fazer só uma oraçãozinha para concluir. A Elisandra saiu. Mônica, você pode fazer? Isto, posso. Então, que nesse momento, não sei se vocês têm aí um crucifixo perto, uma imagem, algo mais que a gente coloque à vista, para que a gente possa trazer à nossa memória ao nosso Senhor, que a gente possa colocar diante dele as nossas misérias, tudo aquilo que nós temos e somos. Ele que bem conhece o nosso coração, que nos conhece melhor do que a nós mesmos. E peçamos a Ele, por meio da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a graça de conhecer os nossos pecados, cada um deles, de confessá-los bem, de buscar viver na graça, né, estar na graça, e de morrer em amizade com Ele, por amor a Ele, não somente por medo do inferno, mas principalmente por amor ao nosso Senhor. Que nós possamos rezar por este apostolado, que nós possamos rezar por as pessoas que passaram por aqui, por todos aqui presentes, né, que continuaram, que possamos rezar, né, colocar novamente diante de nosso Senhor as nossas intenções e agradecê-lo pelo dom da vida, pela oportunidade de partilhar esse conhecimento. Então, de forma breve, né, eu vou fazer aqui do meu jeito, mas sintam-se à vontade, né, para fazer da maneira de vocês o ato de contrição breve, né? Meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou arrependido de ter pecado, pois ofendi a vós, que sois tão bom e amável. Mereço ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Então, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a perseverar e a ser firmes. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorrem à vossa proteção, imploram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo de Deus, que por divina piedade sois minha guarda e proteção, inspirai-nos, defendei-nos, dirigi-nos, governai-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, minha gente. Salve, Rainha. Salve a rainha. Michele, quer Salve, dar uma palavrinha ainda? Não, não. Eu desejo, eu desejo tudo de melhor para esse grupo. Inclusive, já estou lá no grupo. Isso. É muito bom essa oportunidade de estudar, gente. Bora aproveitar. Bora crescer junto. Muito bem. Então, pessoal, até a próxima. Salve a rainha. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.